Olá, galera da Hemodiálise, e aí, tudo bem com você? Eu sou a Rúbia e eu vim fazer mais um vídeo para o nosso canal, a Hemodiálise. Bom, gente, hoje eu vou iniciar de uma maneira um pouco diferente. Vai ser abrindo um parênteses aqui, tá? Ou uma informação, ou como você preferir. Se você que me assiste, independente de você fazer hemodiálise ou não, porque às vezes você pode estar acompanhando alguém ou tendo alguém na própria família que faz. E deseja que eu fale sobre algum determinado assunto, digamos assim, que você deseja ter conhecimento, por favor, pode me deixar recado aqui embaixo nos comentários dizendo qual é o assunto que você deseja que eu fale. E se eu não tiver conhecimento, porque com certeza, apesar de tudo que eu já vivenciei, eu não sei tudo, pode ter certeza que eu vou atrás para você. E que se for necessário, eu até busco um profissional para que assim ele nos ajude e juntos nós aprendamos cada vez mais. Afinal de contas, nós estamos aqui para aprender e nada como uma troca para que esse aprendizado fique cada vez mais interessante, mais bonito e traga mais vontade, digamos assim, da gente ter ainda mais vontade de aprender, tá ok? Pois é. E em primeiro lugar, eu quero desejar a você um feliz carnaval. É isso mesmo que você ouviu. Você aí que está fazendo hemodiálise, pode aproveitar o carnaval sim, e de diversas maneiras. Não precisa ser apenas entrando em um bloco para pular, quem sabe, a noite toda e beber todas para achar que assim aproveitou o carnaval. Você pode estar aproveitando esse feriado de carnaval e ter se organizado e agora está fazendo a sua sessão de hemodiálise em trânsito para poder viajar. Você pode se reunir com os seus amigos e ou familiares e fazer uma linda festa fantasia. Olha que legal! Ou pode aproveitar o tempo apenas para você. Caso você prefira, digamos, algo mais calmo, como ler um livro, ver um filme ou uma série, meditar, enfim, fazendo o que você gosta ou apenas descansando mesmo. E por falar em descansar, hoje eu trago como o nosso assunto do dia a hemodiálise e o cansaço, né? Talvez você tenha iniciado há pouco tempo ou já esteja há um bom tempo fazendo as suas sessões de hemodiálise. Enfim, eu não sei. Mas o que eu sei que mesmo a gente tendo tido esse avanço fantástico da tecnologia nas nossas máquinas de hemodiálise, né? Porque elas tiveram e que foi muito bom e que também é importante para a gente conseguir ter um tempo para descansar depois da nossa sessão de hemodiálise. E por que eu falo isso?
Porque há alguns anos atrás, as máquinas não possuíam a tecnologia que elas possuem hoje. Ou seja, elas tiravam a quantidade de líquido, digamos que a lavantê, né? A quantidade que elas queriam. E ainda por cima, no tempo que elas queriam, para ajudar ainda mais. Já hoje, existe a reprogramação da máquina, onde a gente perde apenas o que é necessário. E às vezes, ainda assim, ela acaba fazendo mais. Aí imagina quando era naquela época. Ele era muito mais puxado. E eu não estou falando assim de um tempo tão distante, tá? Mas me conta aqui embaixo nos comentários se você chegou a fazer alguma sessão de hemodiálise na máquina de banho, ou se quando você chegou, você já foi, digamos que, direto para a máquina de proporção. Se você talvez esteja com a dúvida, a máquina de banho era aquela máquina onde cada máquina, digamos que entrava 2 pacientes. E no meio da sessão de hemodiálise era feito mais um banho. A máquina de proporção é essa onde a gente tem acesso hoje na nossa clínica de hemodiálise. Ou seja, é aquela onde apenas um paciente fica conectado em uma máquina, ok? Bem, gente, mesmo a gente tendo toda essa tecnologia a nosso favor, às vezes a gente sai, digamos que meio caído ou cansado mesmo, para ser bem franca com você. E muitas vezes o que a gente mais quer é apenas chegar em casa, deitar na nossa cama, abraçar o nosso travesseiro e descansar, para assim conseguir repor as energias. É por isso que é super importante a gente ter um controle na quantidade e nas qualidades dos líquidos na nossa alimentação. E se você tiver a possibilidade ou a oportunidade de ter ajuda de um profissional, melhor ainda. Pois aí você vai ter mais dicas de como fazer isso ou de como fazer aquilo. E uma boa atividade física, né, gente? Porque descansar é bom, mas em contrapartida também temos que nos mexer para não corrermos o risco de nós atrofiarmos. Estamos vivos, lembra? Então, não pense que é apenas com você que acontece isso. Eu, pelo menos, sempre gostei de fazer isso, ou seja, de descansar depois da minha sessão de hemodiálise. Na minha época de escola ou da faculdade, eu deixava o máximo que eu podia das minhas atividades em dia para ter esse tempo. E quando eu queria rever o conteúdo da aula, aí eu vou abrir um parêntese, tá, gente? Eu estudava à noite. Eu chegava, ia rever para depois ir dormir. Aí apenas programava um tempo
para mim fazer isso, colocando o despertador no meu celular para me chamar, para assim eu não acabar fazendo com que eu fosse virar à noite e indo para a clínica sem dormir, porque não era nem correto e nem bom para mim. E aí, o outro dia eu chegava e podia ir descansar bem tranquilo. E agora eu quero falar com você que acompanha alguém que faz hemodiálise, o filho ou a filha, o esposo ou a esposa, ou algum amigo ou amiga apenas, enfim. Pela vivência que eu tenho, digamos que é normal a gente ter essa, digamos que necessidade de descansar. Então, permita esse tempo para ele ou para ela de algumas horas. Não dias, tá, gente? Apenas algumas horas. Talvez realmente o que ele ou ela tenha é apenas cansaço da sua sessão de hemodiálise e não uma depressão ou algo do tipo. E, gente, isso acontece muito mais no comecinho, quando a gente começa, tá? Eu percebi isso todas as vezes que eu retornei para a hemodiálise, ou seja, as 3 vezes. E quando eu falo 3 vezes é porque eu já fiz 2 transplantes. E isso acontece por conta do processo em si, da hemodiálise como do nosso organismo. Querendo ou não, às vezes tudo o que precisa é de um tempo, até que aconteça o equilíbrio eletrolítico do organismo, até que o organismo se adapte com a, digamos que, nova vida que ele vai ter ao lado da máquina, digamos assim, tá? Então, porém, como eu sempre digo, eu não sei quem é você que está aí me assistindo, tá? Então, em caso de alguma dúvida, converse com os profissionais que você tem disponíveis aí na sua clínica sempre, principalmente o seu médico nefrologista, porque ele está perto de você. Ele conhece você, ele acompanha os seus exames e sabe falar sobre tudo isso, talvez até mais ou mais bonito ou melhor do que eu, tá bom, gente? Não tô querendo me comparar a ninguém. Eu tenho apenas a minha vivência de 24 anos e pouco de paciente renal. E estou aqui apenas na tentativa de ajudar você, de dar um ânimo à sua vida, para que você consiga, assim, aproveitar ela com uma melhor qualidade de vida, que você consiga viver ela, ou seja, a sua vida da melhor maneira possível e o melhor, que você consiga se sentir vivo ou vivo, tá? Afinal de contas, como eu sempre digo, apesar de muitos ainda pensarem, infelizmente, que a hemodiálise é o fim ou a morte, eu vejo e venho aqui dizer para você que a hemodiálise é apenas como um novo jeito de viver a vida. É um novo começo de vida. Porque a gente, digamos que meio que aprende
a comer e a beber novamente, pois temos as nossas restrições e ou cuidados. E como nós estamos vivos, nós temos todo o direito de viver a nossa vida da melhor maneira possível, não por obrigação, porque eu particularmente não concordo que a gente tenha que fazer as coisas por obrigação. Tem coisas que a gente não gosta de fazer, mas que são necessárias a gente fazer. Mas aí olhar por ou como obrigação, será que é assim que a gente deve fazer? Será que existe essa necessidade, digamos assim, de transformar as coisas ou os deveres em obrigação? Pois é, dá uma pensadinha nisso se você nunca refletiu sobre a obrigação. Mas o que eu quero, de verdade, gente, com esse vídeo, é dizer que a hemodiálise ainda cansa, que é puxado a nossa rotina que nós temos. E quando eu digo nós, eu me refiro a mim e a vocês, porque assim como você, eu também faço hemodiálise. E aí, eu e você temos que ir várias vezes na semana até a nossa clínica para poder fazer a nossa sessão de hemodiálise. E tudo isso, querendo ou não, é desgastante, mas que é necessário para nos manter bem hoje. E aí, quando sair a tão sonhada ligação do tão sonhado transplante, você vai poder viver ele. E quando olhar para trás, vai olhar com orgulho de lhe ver bem e não precisar mais, digamos que, daquela máquina, né? Então, permita esse tempo de descanso para você, para o seu organismo, nem que seja apenas para dar uma deitada, se você não está com sono ou não tem vontade de dormir, até que o corpinho descansa, olha um filme, escuta um mantra, dá uma meditada, tem tanta coisa boa que a gente pode aproveitar o tempo fazendo na internet, mas se dê esse tempo. Você vai ver que depois o seu dia vai render muito mais e com uma melhor qualidade, o que é melhor ainda. Gente, agora eu vou falar por mim, tá? Pela minha vivência. Se eu não fizer o meu descanso, depois, digamos que de algumas horas eu vou ficando mais devagar, né? Observa você aí, depois se você quiser, me conta aqui embaixo nos comentários, sabe? Eu vou ficando mais devagar e parece que o cérebro também vai ficando mais devagar. E eu começo, digamos que, a ficar lerda para pensar e para raciocinar e até para fazer as coisas. Parece que eu vou fazendo mais devagar. Mas se precisar, como eu digo, eu toco direto. Mas eu sinto muita diferença.
E aí, quando eu faço eu toco direto, eu noto que quando eu deito, eu tô tão cansada que eu não consigo dormir. Eu preciso deitar, ficar um pouco deitada. Aí eu faço um exercício de respiração. E aí devagarinho parece que tudo vai acalmando, parece que vai relaxando. E aí depois eu acabo conseguindo assim pegar no sono. Mas tudo isso é experiências que a gente vai aprendendo, digamos que no nosso dia a dia, como a gente, digamos, o nosso corpinho funciona. Então, o que eu sugiro para você? Organiza os seus dias, é o que eu faço para mim. Por exemplo, hoje é um dia em que eu vou na clínica fazer a minha sessão de hemodiálise. Então, hoje eu vou deixar as atividades para fazer que sejam mais leves, digamos assim. E de cara, digamos que não exijam tanta concentração. E nos dias que você não vai para a clínica fazer a sua sessão de hemodiálise, deixa, digamos que as atividades mais pesadas. Porém, tá, gente? Porém, eu não estou me referindo aqui à atividade pesada, de peso, de ir carpir, de sei lá, o que você possa estar imaginando como uma atividade pesada, tá? Eu estou me referindo a uma atividade pesada como aquelas que exigem um pouco mais de esforço físico e que faça você pensar bastante, ou seja, que também exija de você uma atividade mental, digamos que um pouquinho mais, tá? E aí, conforme você vai passando o tempo, o seu organismo, digamos que indiretamente vai acostumando com as suas atividades ou rotina. E aí, se você quiser ou achar necessário, vai aumentando as atividades e ou digamos que a intensidade das atividades para ver. Se você se sentir bem, ótimo, siga, mas não deixe de viver apenas porque você faz hemodiálise, tá? Outra dica super importante que eu posso deixar para você é: aprenda a ter controle e assim não aumentar muito de peso entre as suas sessões de hemodiálise. Eu sei que isso já está batido, eu sei que isso pode ser chato. Eu também no começo ficava meio assim, mas gente, realmente isso é importante, pois aí a máquina não tem muito para tirar. Ela vai exigir, digamos que, menos de você, ou melhor, do seu coração, o que indiretamente vai fazer você cansar menos também. E aí você vai ficar, digamos que assim, menos cansado depois da sua sessão de hemodiálise. Então, tenha controle. Não é da noite para o dia, tá? Não vai ser de hoje para ontem ou de hoje para amanhã. Mas se você persistir,
Com certeza, assim como eu consegui, você também vai, tá? E se você tiver dificuldade em se controlar aí nos líquidos, me escreve contando qual é a sua dificuldade. Que quem sabe a gente junto consegue se ajudar. Quem sabe eu faço mais algum vídeo diferente e aí você vai ver que tudo ficará mais fácil. O que eu já aconselho é não ser tão resistente. É puro autocontrole, gente, por mais incrível que pareça, tá? E lembre-se, é um passo de cada vez. E cada dia fazendo um pouquinho ou mais um pouquinho que nós vamos chegar lá. Porque, gente, da mesma maneira que é difícil a gente beber pouco líquido, não é muito fácil beber muito. Até pode parecer loucura minha falando isso, sabe? Eu tô falando de beber muito líquido, mas eu já tive do outro lado, ou seja, eu já fui transplantada também. Então, aproveita o seu feriado de carnaval, porém, beba com moderação. E sempre, 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 lembra, fé, foco, disciplina, autocontrole e responsabilidade, tá? Porque isso apenas será necessário por um período de tempo, ou seja, enquanto nós estivermos dependentes de uma máquina para viver, porque depois do transplante tudo será diferente. A rotina vai ser diferente, as medicações podem ser diferentes, os controles são diferentes e os cuidados também são diferentes, tá? E pode acreditar, Deus é Pai e a medicina está aí trazendo muita novidade e graças a Deus muito boas para nós. Então, que tal a gente fazer a nossa parte? É isso mesmo. Nada como nós fazer a nossa parte para podermos receber a ajuda deles. Então, não esqueça do e se sempre que você estiver com dúvida. Afinal de contas, para nós, não é questão de curiosidade, é questão de saúde, é questão de qualidade de vida. E eu vou até um pouco além. Vai além de qualidade de vida. Talvez algo que a gente sinta ou algo que a gente coma ou enfim beba, que a gente não tenha conhecimento e pode achar que, não dá nada. Gente, nós não sabemos tudo. Nós apenas fizemos hemodiálise. Não estou desprezando o conhecimento que você já possui, tá? Muito pelo contrário. Eu acho que a gente deve sempre agregar, sempre buscar mais, sempre nos informar, estar atualizado, para que a gente consiga sempre nos oferecer uma melhor qualidade de vida, tá? Mas vamos conversar, vamos ser abertos com o nosso médico nefrologista, com o nosso enfermeiro, enfim, com os profissionais que nós tivermos lá na nossa clínica, pois eles apenas estão lá não para ficar de jaleco, passeando para um lado para o outro.
Eles estão lá porque eles estudaram. Eles estão lá para assim poder nos ajudar nas dificuldades que nós temos e assim nós podermos ficar cada vez melhor, mesmo nós sendo um caso clínico, tá bom, gente? Então, por hoje é isso e eu desejo que você tenha um ótimo carnaval. Se cuida, se preserva, sempre, sempre, sempre.